Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e desde o começo da profissão eu comecei a gostar do mundo do emocional, da relação emoção com sintomas físicos, que é o que a gente vai falar hoje aqui. E aí comecei a fazer formação, a microfisioterapia, a nova medicina germânica, as leis biológicas, com relação à terapia crânio-sacral, entre outras metodologias que usam o entendimento das emoções como fontes de trazer sintomas físicos no nosso corpo. É uma coisa que a gente sabe que há muitos anos se fala sobre isso, né? Houve uma distinção em uma determinada época, né, da humanidade que se parou um pouquinho dessa relação mente-corpo, mas tem voltado várias vertentes hoje em dia falando sobre isso. E uma das vertentes que eu trabalho prioritariamente ali é, dentro do curso Origem, sobre as leis biológicas. Então, as leis biológicas vieram de um profissional que era o Dr. Hammer, que era um médico alemão, que ele começou a trabalhar com a parte de oncologia. Começava a atender bastante pacientes com sintomas oncológicos, trabalhava com esses sintomas que são tão intensos, né, que a gente vê tantas pessoas sofrendo hoje em dia. Naquela época, na Alemanha, trabalhava-se bastante com isso, além disso, ele utilizava de outras atribuições que deu para ele uma lucratividade, e em um determinado momento ele resolveu ir para a Itália, em 1976. E em 1978 acontece uma tragédia na família dele, onde o filho dele é assassinado. E nesse momento do assassinato do filho dele, 2 meses depois do assassinato do filho dele, o Dr. Hammer, como saudável a vida inteira, começou a desencadear uma alteração no testículo, chamada de um tumor no testículo. Mas ele, como saudável a vida inteira, e de repente começa a desenvolver um tumor. Logo, o que eu atendo nos meus pacientes? Né? E ele começa a relacionar testículo, espermatozoide, testículo, formou o feto, que veio o filho, e ele começou a linkar esse vínculo da perda do filho com a possibilidade desse tumor no testículo. E a partir desse momento, ele foi diagnosticado e deram 1% de chances de sobrevivência para ele, porque já diziam que ele tinha uma metástase abdominal. Só que com aquela gana, né? Você que trabalha com a psicologia, você sabe, né? Que aquela gana, aquela pulguinha atrás da orelha que faz aquela ambição de sonhar, uma meta, um objetivo, que eu quero saber o que é isso. Então ele trouxe uma motivação que superou todos os diagnósticos que ele ia morrer em breve. Então, e ele veio falecer em 2017, né? Então 79 a 2017 é um bom tempo, né, para 1% de sobrevivência. E aí ele começou a pesquisar com os pacientes dele oncológicos e começou a perceber que esses pacientes, todos eles tiveram uma vivência de um trauma antes de apresentarem os tumores. E nessa percepção dele, ele começou a introduzir as leis biológicas. O que é uma lei? É que todo paciente que vive esse padrão de situação, então passa por aquele sintoma. Então, ou seja, uma lei é que todo paciente tem que passar por isso. Então, a primeira lei biológica é a lei que ele atribui que todo trauma tem que ser vivido de uma forma dramática, né? É um susto, um perigo, uma situação de ameaça, é um drama que eu vivo na minha vida, ser inesperado, porque é uma sensação que eu fui pego de surpresa, não estou esperando pela essa situação, fui pego de surpresa com relação a isso. Se eu já estivesse esperando, não seria um trauma, né? Então é uma expectativa, já tenho sofrer por antecipação, né? Até por isso que vem o sofrer por antecipação, né? Porque se a gente sofre por antecipação é menos doloroso, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Não é inesperado. Né? E um contexto de ser vivido no isolamento, que é o que ele chama de isolamento. Né? Não é assim, necessariamente que eu estou sozinho, não tem ninguém à minha volta, mas que eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem dialogar, eu não posso expressar a minha frustração. Tanto é que, né, tão antigamente tem essa profissão aí tão maravilhosa que é os psicólogos que possibilitam eu dialogar. Esse espaço de fala. Então você não está... E quando eu posso expressar, você acolhe aquela pessoa, você expressa, já tende a dar um alívio com relação ao sintoma.
Então se fala, né, no contexto do confessionário, né, nos padres, quando eu vou me confessar, como se eu for expressar aquilo que eu nunca pude expressar para ninguém. E quantas vezes lá no consultório não tem aquele confessionário também, não é, Érico? É um espaço onde a pessoa consegue abrir a alma. Eu já fiz práticas terapêuticas, né, no caso como paciente, e que não tinha espaço de fala, eu parava. Pode me prometer um monte de coisa, mas se eu não puder falar, não quero, não funcionava para mim. É necessário. Exato. Então, quando há essa possibilidade da partilha, do compartilhamento, eu não estou sozinho, sem ninguém por mim. Eu tenho alguém para dividir aquele peso. Então, essa é a atribuição da primeira lei biológica, e a partir do momento que há um conflito, isso gera um processo de alterar ao mesmo tempo o órgão relacionado à percepção que a pessoa viveu de alteração. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação de contrariedade indigesta, eu vivo uma sensação indigesta. Se é indigesta, qual é o órgão que vai ser afetado? Estômago. Não é digerível, é indigesto. Então, se a percepção está direcionada àquela informação, é aquele órgão que vai ser fragilizado. Não é o testículo, não é o ovário. Não pode ser isso porque não faz sentido. Tem que ter relação com o trauma. Tem que ter a conexão. E a partir daí ele observou que, como ele fazia tomografia no cérebro dos pacientes, por causa desse contexto de avaliação, ele observou que ao mesmo tempo que existia uma alteração no órgão, existia um local no cérebro que aparecia uma alteração no tomógrafo. E ele começou a perceber que cada região do cérebro tem uma representação, um centro de controle de cada órgão do corpo. Isso seria os focos, focos de Hammer? É isso? Isso que ele denominou de focos. Naquele momento, os focos de Hammer, eles eram enquadrados pela medicina como um artefato duvidoso do tomógrafo. Era um erro do tomógrafo. Então, não, isso não é nada, isso é um erro, é uma sombra que apareceu ali no tomógrafo. Mas o Hammer via que todo paciente que tinha alteração no testículo era no mesmo lugar que aparecia a alteração. Toda vez que tinha uma alteração com relação vamos dizer, com o pulmão, era no mesmo local que aparecia a alteração. Então ele começou a fazer um mapeamento do cérebro, mostrando que cada região, cada ponto específico tinha um vínculo específico a um órgão, um tecido. E a partir desse momento ele criou um mapeamento do cérebro, que é os focos de Hammer. E os estudos vêm muito baseados na evolução das espécies e na embriologia. Então ele percebeu que tecidos derivados do ectoderma, do endoderme, do mesoderma têm funções diferentes e tem regiões no cérebro diferentes que apresentam o controle do cérebro. Nossa. Então, se a gente fala de conflitos motores, que é a inervação motora que faz eu mexer meu braço, que eu não paro de mexer, parece italiano que fala lá pelas mãos. Então, eu falo muito. Então, esse movimento que eu faço aqui, ele vem desse estímulo motor. Esse estímulo motor é ectodérmico. Então, essa região ectodérmica, ela vem do neocórtex. A região do neocórtex tem uma região específica que controla todas as musculaturas através dessa inervação. Se eu vou olhar, por exemplo, o intestino, na parte endodérmica do intestino, o intestino mais primitivo, que serve para absorver o alimento, né? É vital eu absorver o alimento. Então, nos seres mais precários, primordiais na vida, né? Os animais mais evoluídos que existiam, o intestino sempre precisava ter uma alimentação, se ele não, ele morria. Então, isso é o mais primordial nos animais. Então, é algo mais arcaico, mais antigo. Então, esse processo mais arcaico, ele estava vinculado a tecidos mais arcaicos embriologicamente, que é o endométrio. A endoderma. Né? Assim como o endométrio também faz parte desse tecido. Né? Mas o endoderma como sendo mais arcaico, e os centros de controle do endoderma estão vinculados ao tronco cerebral. Então, uma região mais inferior. Né? Então, cada região ele observou. Que é a que se forma primeiro, não é? Isso. Uhum. Então, quanto mais
mais próximo ao topo da cabeça, mais evoluídas as espécies. Né? Vem um tronco, vem o cerebelo, vem a substância branca ali, o sistema límbico, depois vem o neocórtex. Os animais mais evoluídos apresentam o neocórtex. Né? Que é essa relação de relacionamentos, que é o que mais a gente trabalha no consultório. Problemas de... Neocórtex. É o ser humano, né? O ser humano que pensa demais, dificuldade no relacionamento. Os animais não têm tantas dificuldades no relacionamento porque existe aquele grupo e aquele grupo tem que se relacionar para sobreviver à espécie. Sim. Ai, né? Isso. Então, ele veio estudando essas relações. E daí ele percebeu que existe fases do conflito. Né? Existe a fase de estresse e existe a fase pós-estresse. Só que ele percebeu que nem todo órgão apresenta sintomas na mesma fase. Ele começou a perceber que, enquanto nós estamos em estresse, nós temos uma hipersimpaticotonia, então a gente fica acelerado, a adrenalina sobe, eu tenho que ficar hiperalerta, porque eu tenho que resolver as situações, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, eu tenho uma insônia, né? Porque é difícil pegar no sono, porque a cabeça está pensando, eu tenho que resolver. Não é? Eu tô certa porque eu preciso resolver. Porque enquanto eu estou em estresse, eu preciso achar uma saída. Senão eu vou passar por um problema. Então, nessa fase de estresse, há uma hiperestimulação, que eu tenho que estar de prontidão, eu tenho que resolver, eu tenho que achar soluções. Então, eu tenho que estar hiperpensativo. Eu tenho que pensar, eu tenho que solucionar. Ou se eu estou em estresse com relação a uma preocupação com o que vai acontecer, eu tenho que pensar para achar uma saída, uma forma de resolver o problema antes que ele aconteça. Pode ser um sofrer para o que já aconteceu ou para o que pode vir a acontecer. E aí, nessa fase, geralmente, qual é a prioridade? Resolver o problema. A prioridade não é comer. Aí então tem uma fome. Baixa apetite, em geral, tá? Existem alguns órgãos que alteram essa questão. Tem alguns órgãos que aumentam esse contexto relacionado ao aumento do apetite nessa fase de estresse, que é o pâncreas. Ele pode gerar uma relação de hipoglicemia na fase de estresse também, né? E isso faz com que, às vezes, a pessoa entre na fase de estresse e tenha alguns sintomas característicos. Então, pressão alta, né, que é uma fase de estresse. A diabetes é uma fase de estresse. Às vezes, uma gastrite é uma fase de estresse. Porque não é assim? Ah, você está nervoso, por isso que tu está com gastrite. A azia, não, você está em estresse. Então, já é consumado na medicina que alguns órgãos estão relacionados a sintomas de fase de estresse. Você está tenso, você está preocupado, está em estresse. Né? Então, eu sei que alguns órgãos têm padrões de sintomas na fase de estresse. Mas outros órgãos, não fazia sentido perguntar para o paciente, o que você está em estresse que você está com diarreia? Mas, não, está tudo bem. O que você está em estresse que você está com amidalite? Não tenho nada de estresse. Ou a gripe, aconteceu por quê? Não. Você está com síndrome do pânico, o que você está no estresse agora? Não, eu estou numa fase boa. Então ele começou a perceber que existiam sintomas que apareciam após o estresse. Que não faziam sentido. Passou o evento, surgia depois. E isso ele chamou de lei bifásica da natureza. Então o que é lei bifásica? Existe uma fase hipersimpaticotônica, o sistema nervoso simpático, né? Sistema nervoso autônomo. Hipersimpaticotônico, adrenalina, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar ativo. Só que quando eu soluciono aquele problema, quando eu saio daquele estresse, quando eu me separo, quando eu saio daquele emprego que é o estressante, quando a sogra sai de casa, que eu paro de morar comigo, sei lá, seja o que seja que me causou isso, eu relaxei, aí eu entro numa fase hiperparasimpaticotônica, porque entra um relaxar cansado. Então dá cansaço, fadiga, febre, inflamação, infecções, dores. Então aparecem nessa fase pós-estresse. Não é assim quando a gente vai na academia? Dói depois que malha. Então, ali na hora não dói. Depois que eu relaxo, depois do outro dia,
as fibras vão tendo inflamações para reestruturarem para voltar ao normal, ou criar mais massa muscular para eu ser capaz de dar conta da próxima vez. Essa é a função do músculo, que se eu não dei conta naquele momento de aguentar todo aquele peso, a fibra rompe, produz mais para que da próxima vez eu seja capaz. Então isso faz com que eu crie uma hiperperformance na próxima vez. Então esse é o sentido, essa é a função do músculo. E aí ele começou, mas então se há sintomas de fase de estresse, há sintomas de fase pós-estresse, mas tem que ter um sentido, né? Por que esse músculo vai alterar, ou esse órgão vai alterar? Ele começou a pensar qual era a função de cada tecido. E uma função que eu acho legal, assim, geralmente eu falo nas apresentações, nas lives, é que existe um teste na psicologia que é o teste do limão. Você conhece o teste do limão? Não conheço o teste do limão. Então, assim, ó, até agora. Então, ó, imagine, sabe, que você tá ali sei lá, às vezes numa fazenda, num sítio, não sei se tu já foi em sítio, fazenda da infância, assim, sabe, tem aquele pé de limão, aquele limãozinho bonito, assim, naquele pé, sabe, e aí você pega aquele limãozinho verde, pega ele no pé, vê que, nossa, que bonito, depois você corta ele no meio e escorre aquelas gotas do limão, sabe? E aí só de pensar você já saliva. Sabe? Eu falo que eu gosto mais do teste do bife à parmegiana. É igual do elefante branco, não pense no elefante branco, e o elefante já tá na cabeça da gente. A gente já é quase um elefante branco. Então, esse contexto de salivar, eu posso salivar com o alimento na minha boca, porque qual é a função da saliva? Impregnar o alimento de saliva para que eu possa engolir da melhor forma possível. Então, se eu comer paçoca, por exemplo, né? Comer paçoca, ele vai ficar espalhado na minha boca, não vai dar muito certo eu engolir espalhado. Então a saliva vai impregnar todo aquele pedaço de comida para que eu possa engolir da melhor forma. Ou se ele está ruim, eu vou impregnar aquele alimento para eu poder cuspir da melhor maneira possível. Para engolir o Então tem essa função, né, a saliva. Então, se pode ser de forma real, ou se eu imagino o limão, ou se eu estou passando num restaurante e sinto aquele cheiro, eu já começo a salivar, porque eu lembro daquela comida daquele restaurante, nossa, que saudade dessa comida que a gente queria tanto ir para os restaurantes e não pode, né, hoje em dia, tanto assim, mas... Tem que pedir, vai por delivery. Então, cria aquela salivação como se fosse uma idealização de um bocado de alimento. Seja comendo ou idealizando aquele alimento, eu começo a produzir saliva. Então pode ser real ou imaginário. Então imaginário eu também posso ter. Mas ele percebeu que poderia ser simbólico também. Porque talvez não... O trauma pode ser simbólico. Ah, o quê? Desculpa. O trauma. Pode ser simbólico. Porque eu posso entrar numa sensação que eu não posso ter aquele alimento, por exemplo, uma Regele Delivery. Vou pedir no restaurante Regele. Cheguei até, ó. Viu? Ele já tá até salivando. Acho que ele não comeu antes da live. Ô, Júlia, me fez lembrar agora do restaurante, querer comer ali. Ô, Gra, me ajuda aí, Gra. Nesse sentido, a parmegiana ficou entalada aqui de vontade, ó. Então, nesse sentido, quando eu posso ter o bocado real, ou imaginar aquele bocado como meu, ou simbolicamente, por exemplo, uma criança pode ser real. Eu quero o seio da minha mãe, sim, porque eu quero o leite, então eu quero captar o leite para engolir, para ter para mim. Só que se a mãe perde o leite, se a criança fica na UTI, se tem um afastamento, aí eu não consigo pegar aquele bocado. E aí pode ser uma criança hipersalivante, que começa a babar. Mas ela pode ser pelo contexto de não poder ter a mãe, o leite da mãe, mas pode ser por, simbolicamente, a mãe não estar presente. Então a mãe está ali,
Mas será que ela está mesmo? Emocionalmente, talvez ela não esteja. Uma depressão pós-parto, ou com alguns estresses, com algumas situações. E aí aquela criança, simbolicamente, não consegue ter para ela o que ela queria. Ou eu posso idealizar alguém, eu idealizo uma parceira, ou idealizo um parceiro, mas eu não posso tê-lo. Eu idealizo um carro, mas eu não posso tê-lo. Então é esse contexto de pegar o bocado e não poder engolir. Então, para justificar, a Júlia colocou, provoquei um mini DHS no nosso pessoal. Em todo mundo, então, todo mundo agora com fome aqui, pensando. Boa à vontade. Então o DHS é o que o Hammer chamou de Dirk Hammer Syndrome. O filho dele que faleceu, não, o filho que faleceu foi o Dirk. Dirk é o nome do filho de Hammer. Então ele chama o trauma ou o conflito, cada metodologia fala uma coisa, que é trauma ou conflito, para ele é DHS, não é trauma, não é conflito, é DHS em homenagem ao filho. É Dirk Hammer Syndrome. Então, nesse sentido que veio esse nomenclatura do trauma, né? Ele denominou dessa forma. Então, isso que eu gosto de explicar, porque a função do tecido demonstra o conflito que a pessoa viveu. Então, por exemplo, se uma pessoa... A função da glândula salivar é salivar para eu poder trazer para mim aquele nutriente. Mas, por exemplo, para que serve a musculatura do meu ombro? Para que serve a musculatura interna do meu ombro? Para que pode servir? A gente vai pensar na função. Para quem trabalha com a fisioterapia, na faculdade foi batido, né? A função do músculo é essa, você tem que estudar. Às vezes na psicologia não tanto, né? Porque talvez não tenha que ser usado tanto isso. Às vezes terapeutas, talvez, que não estudaram nesse princípio, talvez não tenham tanto essa formação. Mas a gente começa a pensar, mas eu começo a fazer um movimento, né? Se esse músculo faz isso, para que eu posso fazer isso? Eu posso trabalhar e ter um trabalho que eu faço esse movimento? Talvez. Eu posso ter um professor que escreve no quadro. Eu posso ter alguém que, um sapateiro, por exemplo, que prega o sapato. Eu posso ter uma profissão que exige desse músculo. E para que serve o músculo? Para me tornar capaz de exercer aquela função. Ele tem função de capacitar, de me dar aptidão. Então, se eu me sinto apto a realizar, está funcionando bem. Mas se eu não me sinto apto a realizar, porque o meu chefe me demitiu, porque o meu chefe fica me criticando enquanto eu estou fazendo aquela atividade, ou porque estamos na pandemia e os clientes foram embora e eu não estou conseguindo mais trabalhar, eu estou me sentindo inapto a trabalhar. E aí eu vou gerando uma fragilidade naquela musculatura no tendão. Muscular. Então, por exemplo, fraqueza seria um sintoma muscular de impotência. Seria neural. Porque quem dá a fraqueza é o nervo. Nervo. Ela transmite para o músculo. Sim. O músculo dá o tônus. Mas quem dá a força, quem dá o estímulo de ação é o nervo. É a inervação. E daí é um conflito motor de me sentir preso ou incapacitado de fazer algo. Né? Eu sou forçado a fazer ou sou impedido de fazer algo. Tá? Então eu posso ter associação entre músculo e inervação. Porque eu quero fazer, mas sou impedido a fazer. Eu estou me sentindo inapto ou não eficiente em realizar aquela função. Mas simbolicamente, o que poderia ser fazer esse movimento? Um abraço. Trazer as pessoas para perto de mim, acolher. E se eu me sinto incapaz de realizar isso, eu posso ter fragilidade no ombro. Quantas pessoas não têm dor no ombro porque às vezes se rompem com algumas pessoas ou têm os filhos longe e se sentem incapazes de proteger? Posso proteger, não posso abraçar, não posso... É muito legal isso. E daí você vai olhar essa mulher, por exemplo, que vai no consultório da psicologia ali, né, psicoterapia, e daí tu vai ver na constelação, ou nesse ou naquele outro trabalho, e tu vai ver uma pessoa que é hiperperformática, que eu tenho que colocar todo mundo debaixo das asas, porque eu tenho que controlar, eu tenho que proteger, eu tenho que fazer tudo para que as pessoas fiquem bem, e daí quando eu não consigo, eu tenho
Dor Dor no ombro. Porque eu me sinto que eu tenho que dar conta, eu tenho que ser capaz de proteger. Mas quando eu não sou, porque não depende de mim, depende da outra pessoa querer que eu proteja ela, porque às vezes meu filho já está com 20 anos, não deixa eu proteger, quer sair nas baladas e eu não sei o que está acontecendo, quer ir para a faculdade longe de mim e eu não posso proteger. Sim, sim. Ah, é muito E, rico. e não sei se você vê isso nos atendimentos. Até porque esse é um perfil que vem muito para a terapia, né? Acho legal isso, não é? É positivo, mas é muito comum. O que a Cristiane perguntou da cãibra, a cãibra ela geralmente vem no sentido desse conflito motor, da inervação motora que não está sendo eficiente, porque eu me sinto preso. Então, geralmente a pessoa tem, em geral, cãibra na panturrilha, na grande maioria. Para que serve a panturrilha? Para que serve? Que serve? A que serve? Eu tinha muita cãibra na época da faculdade, na panturrilha. Então, a panturrilha ela tem a função de eu contraio a panturrilha para dar o passo. Então, ela vai puxar o calcâneo para que eu dê o passo. Se eu me sinto preso, que eu não posso ir para onde eu quero ir, eu poderia ter fragilidade na panturrilha. Então, nesse sentido, eu vou ter fragilidades num lugar específico, né, relacionado à panturrilha, porque essa função que eu não estou conseguindo estabelecer. Essa função de tomar a direção que eu quero, eu sinto preso em algum lugar que eu não queria estar. E aí, claro que o sintoma não vem enquanto eu estou no estresse, o sintoma vem quando, enfim, eu posso ir. Na fase de resolução. Resolvi aquele conflito, agora pode aparecer o sintoma. Ou quando eu relaxo perante aquela situação. Ah, tá, se eu não posso ir, tudo bem. Não resolvi, mas eu relaxei. Tudo bem, então eu não me estresso mais. Eu fui na terapia e a terapeuta falou que, deixa pra lá. E por que geralmente, muitas vezes, a cãibra vem de madrugada? Porque a gente dorme. Relaxa. É uma fase de relaxar. Agora, Ivan, a Alessandra aqui está perguntando, e essa pergunta eu sabia que teria. Eu já sabia, já estava esperando, eu não falei nada, fiquei bem quietinha. Ela perguntou aqui, no caso do vírus, como estamos vivendo? Uhum. O que o Dr. Hammer coloca como princípio? Né? A gente sabe que muitos dos micróbios e micro-organismos estão já presentes dentro do nosso corpo. Eles são simbióticos a nós. Tanto é que existem vários livros que falam disso, né? Que tem um livro que saiu há 2 anos atrás falando do contexto de que nós somos 10% humano. Então, a capa do livro é 10% humano. Porque os micróbios já estão dentro de nós já durante a nossa evolução. Tanto é que se fala... Como que se fala tanto, né? A criança tem que brincar na terra, a criança tem que brincar com animal de estimação, pegar a imunidade. De sujeira, isso aí. Pegar a imunidade, porque a imunidade são os micro-organismos que fazem parte de nós e nos auxiliam. Tá? Qual que é o problema? O problema é quando nós não estamos acostumados com aquele micro-organismo. Quando que os índios, por exemplo, foram dizimados, né? Quando eles estavam acostumados com a microbiota deles, com os micro-organismos deles dentro da floresta, de repente chega o branco, né, o homem branco, o branco, com aquele ser humano indígena ali que está ali, ele transmite micro-organismos que aquele indígena não estava preparado. Que é o que está acontecendo agora com os nossos. Então, estão sendo contaminados pelo homem branco. Então, às vezes, um micro-organismo que está num lugar que a gente não está acostumado, que vem ao nosso corpo, ele tem a tendência de nós termos sintomas, às vezes, maiores do que, às vezes, se tivéssemos um micro-organismo que nós estamos acostumados. Então, se a gente, por exemplo, estivesse numa situação que eu estou em estresse, mas eu estou em estresse perante alguma situação específica, e eu falei antes que os grandes sintomas inflamatórios vêm após o estresse. Sim. Ou seja, os sintomas da gripe vêm após o estresse, certo? Os sintomas do Covid vêm após o estresse. Se nós estamos no processo e eu relaxo em partes e não tem Covid, mas no meu ambiente tem influenza, eu vou ter a gripe da influenza. Mas se eu tenho contato, eu saí de um estresse, eu estou nessa fase pós-estresse, eu entro em contato com alguém que tem
esse vírus que o meu organismo não reconhece, se eu tivesse a influenza, eu teria uma intensidade de sintoma, porque meu corpo já conhece aquele vírus. Agora, com o Covid, eu tenho uma intensidade maior, porque o meu sistema imunológico não reconhece ele. Então, além do meu sistema imunológico ter que trabalhar em cima da gripe, ele tem que reconhecer aquele micro-organismo novo. Né? Então, por isso que pessoas, em geral, pessoas que já têm fragilidade são mais propensas. Porque elas já estão na fase pós-estresse, já estão em processo inflamatório, já têm algum contexto. E eu percebo que pessoas que às vezes, ele não tinha nenhum sintoma, não tinha nenhuma alteração. Será que ele não estava no estresse com relação a alguma situação até então? A gente agora tem alguns casos nas crianças, né? Então, com a criança, ela está intimamente conectada ao psiquismo, ao inconsciente familiar. Então, se o pai e a mãe estão na tensão, estão no medo, estão no hiperestresse, essa criança também está susceptível. Além do medo, né? Sim. Além do medo que ronda, a sensação de ter que ficar preso. Eu estou longe dos meus avós que eu queria ver, agora não sei quem está à distância, não pode ver mais meus amigos do colégio. Então é o isolamento, lembra do trauma? Sim. E o contexto do abandono... Do mesmo jeito. E o contexto do abandono, ele afeta canais coletores do rim. Então, pessoa que vive essa situação e está em isolamento, ele está no abandono. Então, eu posso sentir falta, eu posso sentir distanciamento das pessoas, não tem ninguém vindo aqui. Eu acho que esse dia, hoje, eu acho que foi que uma paciente falou que... Foi ontem numa aula que eu dei. Uma aluna falou, tem uma tia minha de 70 e poucos anos que a frustração dela é que até o telefone não toca. Ou seja, as pessoas não me visitam. Eu tenho alguns clientes que estão em processo de psicoterapia e eles começaram a trazer logo no momento em que começou a pandemia, porque eu já fazia atendimento online há muito tempo, então eu tenho clientes do Brasil inteiro, fora do Brasil. E quando começou a pandemia, eles começaram a trazer temas relacionados a isso. E o que eu vi muito corriqueiro na fala, que era o sentimento de estar abandonado, perdido no mundo. Então, eu ouvi muito isso, a gente está perdido, a gente está abandonado, o que fazer? E aí eu fui trabalhar com eles exatamente essa mudança de percepção, que a gente não está perdido, não está abandonado, que não estamos num barquinho ao léu em alto mar. E ali, nessa mudança de percepção, exatamente na questão do abandono, eles tiveram a melhora. Tinha paciente que já estava tendo falta de ar. Porque é uma sensação de ameaça que me ronda, que pega a parte da laringe, dá essa sensação de falta de ar. Tem que fazer o que eu vou fazer. Eu tô lascado. E não é bem assim. Sim. Então, esse problema. O problema maior que eu vejo, assim, é o inesperado, né? Lembra? O conflito tem que ser dramático e inesperado. Estamos vivendo num drama, é inesperado e tem ponto de interrogação para tudo quanto é lado. Ninguém sabe nada. Sim. É só achismos. É tudo. E se for assim, e se for assado, né? Então, eu não estou dizendo que aqui é uma verdade do que eu estou falando também. E ele vocês não se protejam e que vocês saiam para a rua e isso aqui. Usem máscara, fiquem em casa quem puder ficar. A gente não está falando sobre isso. A gente está protegendo. Estamos falando do que potencializa o processo. A gente precisa cuidar do imunológico, a gente precisa se proteger de um contexto, porque, como eu falei, há uma possibilidade de ser algo desconhecido pelo meu corpo e o meu corpo vai usar das ferramentas que ele tem para proteger. E se o meu corpo já tem fragilidades, ele vai ter uma propensão maior a desencadear sintomas. Né? Então, o que a gente pode precaver é que o isolamento não necessariamente é o isolamento que eu preciso ter todo mundo aqui ao meu redor, mas eu posso ligar, eu posso conversar, eu posso bater papo, eu posso entrar. Isolar realmente, né? Não é esse tipo de isolamento que é necessário. A gente tem hoje essa possibilidade, tem a internet, tem o telefone. Exatamente. Tem mais aí? Tem um monte. Eu sei. Vou começar, tá?
Vai lá, manda. Peraí. Teve uma pergunta aqui embaixo, aqui em cima, deixa eu ver. Para a insônia, é possível tratar a qual relação pode ser feita? Então, existem diferentes tipos de insônia. Existe a dificuldade de pegar no sono, né? O pegar no sono, que é a fase de estresse, então é preciso entender que está em fase de estresse e sair daquele estresse. Existe a insônia do acordar de madrugada e difícil voltar a dormir, que é uma fase, em geral, pós-estresse, tem um pico hipersimpático tônico no meio dessa fase. E existe o acordar várias vezes, que é essa relação de estar sempre alerta com tudo, que eu tenho que saber tudo o que está acontecendo para antecipar um perigo. Então, o ouvido fica alerta e qualquer barulho eu tenho que estar de prontidão. Então, existem diferentes tipos, né? Então, teria que verificar qual tipo é específico, mas é possível resolver sim, né? Manda. Tá, já achei essa pergunta aqui que tu tá falando. A resolução seria achar o trauma inicial, Ivan? No caso do conflito da insônia lá, da pessoa, vamos supor, a pessoa que acorda numa determinada hora. O trabalho ali ser feito seria encontrar o trauma inicial? Tem que encontrar o que despertou esse alerta. Tá? Porque essa pessoa não está conseguindo sair do processo. Ela sai do estresse, mas volta ao estresse. Sai do estresse, volta ao estresse. Então ela está num ciclo repetitivo. Então tem que achar qual é o padrão que faz com que ela sempre volte ao estresse, para daí ela poder sair. Então, uma insônia crônica é um processo que eu ainda permaneço no estresse que eu nunca resolvi. Então, enquanto eu não encontrar esse processo, eu vou continuar no padrão de insônia. E aí o medicamento, ele serve para mascarar o sintoma. Então, às vezes a pessoa acha que o medicamento vai tratar. O medicamento não trata, ele trata sintoma, alivia sintoma, mas joga debaixo do tapete a situação que está acontecendo. Então, é por isso que muitas pessoas, quando param de tomar o medicamento, voltam a ter sintoma. Né? Porque não resolveu. Tem pessoas que não volta não volta a ter o sintoma depois. Claro, porque já saiu do estresse no meio do medicamento. Ela também não entendeu o que aconteceu com ela. Então, se vir a acontecer novamente, pode ser que pode seja... reativar. Pode reativar. Candidíase de repetição versus emoção. Nossa, olha lá. Das mulheres. Eu fiz uma aula esses dias atrás para o pessoal do curso Origens falando só da candidíase, né? Eu fiz a pergunta: quais são os tecidos que desencadeiam candidíase? Então, esse é o problema. Existe candidíase bucal, existe candidíase esofágica, existe candidíase no reto do intestino, candidíase na bexiga, candidíase no útero, candidíase no... Oi? Ela espalha para tudo. Não que espalha, é o órgão que está de fragilidade. O fungo atinge órgãos endodérmicos. E se o órgão endodérmico, que é o endométrio, é a glândula de Bartholin, é a região da submucosa bucal, o esôfago, é o intestino, tecidos endodérmicos, o fungo ele vai estar lá para reestruturar o tecido na fase pós-estresse. Lembra que eu falei? O micro-organismo, ele está dentro de nós. Eu falei que é simbiótico a nós. Então você não pegou o fungo, ele estava lá. Só que na fase de estresse ele é proliferado da mesma quantidade que o número de células do tecido. Vamos dizer que é no útero. Tá? Então no útero a mulher pode ter uma proliferação tecidual do útero. Junto os fungos vão estar proliferando, só que não são ativos. Eles não estão operantes, digamos assim. Né? Uma história legal que se fala é assim: imagine que você é uma indígena aí, né? Imagine que você está com uma pena aí de indígena, né? Você tem uma cara aí de uma ancestral indígena, não sei não, mas... Ah, bom, tá. Eu tenho uma coisa passada. Eu faço parte das vários brasileiros que tem essa história. Minha bisavó, tataravó foi laçada. Olha lá, ó. Então a minha intuição não está ruim. Então, nesse sentido, imagine que você não conhece o ser humano branco. Você conhece só o ser humano índio, né? Que habita contigo ali, que mora contigo, o ser humano índio ali, que está dia após dia contigo. Você é uma tribo isolada. Só que, de repente, começa a pegar fogo na floresta. Tá? E lá no lugar distante. Daí você vai lá ver o que está acontecendo, porque tu é porreta, tu vai lá observar.
Só que tu chega lá e vê um monte de cara vestido de vermelho, com um caminhão vermelho, jogando água no mato, derrubando um monte de fruta, derrubando um monte de flor do mato. O que tu vai pensar? O que são esses caras? Quem que botou fogo no mato? Foram os bombeiros, os caras de vermelho jogando água. Se eu não conheço, eles são os culpados. Sim. Eu não tenho agora, informação. E agora, se eu olho lá no útero, e naquele corrimento que desceu do útero estão os fungos. Na medicina, o que eu vejo é o culpado. Se eu vejo o fungo, ele é o culpado. Será que ele é o culpado? Fica o ponto de interrogação aí. Né? Então, nesse sentido, as bactérias, a H. pylori, eu tenho uma alteração de infecção urinária, não é a bactéria culpada, é a situação emocional conflitiva que eu vivi, que gerou uma fragilidade no órgão, uma proliferação de célula, ou uma necrose de célula, que faz com que naquele momento pós-estresse, as bactérias, os fungos vão ser necessários para degradar, fazer uma caseificação daquele tecido, para eliminar aquele tecido. E aí, quando vai urinar, por exemplo, vai ser eliminado as bactérias junto, com a urina, porque elas fizeram o serviço de auxiliar naquela necrose, agora vão ser eliminadas. Ou no útero, no corrimento, vai sair junto com o processo necrosado, caseificado, vai ser eliminado junto com o corrimento aquele tecido em excesso que foi proliferado no útero, no endométrio. A proliferação seria a cura, um processo de cura, de regeneração de um tecido. Depende do tecido. Existem tecidos diferentes. Tem tecidos que na fase de estresse proliferam. Por exemplo, glândula salivar. Eu tenho que produzir mais saliva para pegar o alimento de uma forma melhor. Ou para pôr para fora. Se eu tenho um contexto de medo de não ser capaz de nutrir, eu vou proliferar a hipófise para produzir mais prolactina, para produzir mais leite para eu nutrir a minha criança. Então, na fase de estresse, existem tecidos que vão proliferar. Mas existem tecidos que vão necrosar. Por quê? Geralmente, os tecidos de ductos, qual é a função do ducto mamário? Eu vou dar leite. Eu vou dar leite. Então, a função do ducto em fase de estresse é: se eu tenho uma incapacidade, ou não tenho medo de que me tirem o meu filho, eu tenho que aumentar o ducto para passar mais leite para nutrir meu filho. Então, o sentido da função daquele tecido tem que ser aumentada na fase de estresse. Então, não adianta eu proliferar a célula no ducto, vai fechar o ducto, não vai sair leite. Então, na fase de estresse, eu tenho que aumentar o ducto. Para sair mais. Por exemplo, nas vias biliares ou pancreáticas, se eu estou em estresse, eu tenho que aumentar a liberação de suco biliar para digerir melhor aquele alimento, para eu ser capaz de passar por aquele processo. Então, aquele alimento que está grande demais, ou é um osso, é duro demais para digerir, eu tenho que jogar mais suco biliar para que possa para eliminar ou degradar aquele tecido para que eu possa digerir. Só que se simbolicamente eu estou vivendo uma situação de contrariedade, raiva por alguém, eu vou ter que jogar mais suco biliar para que eu possa passar por aquela frustração e digerir aquela situação melhor. Então o ducto aumenta. Então existe tecido que necrose, existe tecido que prolifera. Então algumas bactérias vão servir para eliminar a necrose, algumas bactérias vão auxiliar para aquele úlcera que aconteceu no estômago, ela seja preenchida, para que não fique aquele buraco, né? Então esse é o intuito em geral. Então no fungo, não é o fungo, né, em princípio, mas a situação emocional que aquela mulher está vivendo, por exemplo. Se for útero, pode ser uma situação de frustração com relação ao parceiro sexual, achando que ele tomou uma escolha errada, fugiu das normas, ou que os meus descendentes estão tomando direções que eu não concordo. Então o filho começou a namorar com uma mulher que eu não concordo, com uma mulher mais velha, a minha filha está entrando para uma homossexualidade e eu não concordo, eu não aceito aquilo, ou está fugindo das normas. Eu posso manifestar no meu útero isso. Se eu sinto aquela situação, porque o útero é da onde eu vou trazer meus descendentes. Sim, que legal. Então eu posso ter essa fragilidade.
Todos esses sintomas e esses quadros patológicos que aparecem, por exemplo, no colo do útero, eles olham para essa direção. Não, porque cada parte do útero tem uma derivação diferente, uma função diferente. Então, o endométrio tem a função de nidificar, de acoplar o embrião para que ele seja fecundado. O miométrio, que é o músculo, ele serve para segurar o feto durante a gestação ou expulsar o feto no parto. O colo do útero tem uma função mais de sexualidade, no contexto de entrar, o padrão de permitir entrar o espermatozoide ou segurar o feto durante a gestação. Então ele tem... porque algumas pessoas me perguntaram isso, sobre o colo do útero. Eu recebi 2 perguntas falando sobre isso, do colo do útero e o HPV. E geralmente esse contexto, como o colo do útero na parte ectodérmica, mas tem uma derivação epidérmica, que é sensorial, então eu tenho uma sensação de contato-separação. Então eu posso ter um contato desagradável, né, um parceiro sexual, um abuso sexual, ou eu estou com um parceiro que é alcoólatra, eu estou com um parceiro que eu me submeto ao ato sexual e não é agradável, eu estou numa situação que não é agradável por uma situação específica, ou eu tenho um parceiro que me traiu, eu tenho um parceiro que me rejeitou, então uma separação sexual. Eu me separei com o pênis, eu me separei com o parceiro, né, naquele momento. Mas, de novo, o HPV vem no processo inflamatório pós-estresse. Quando, enfim, geralmente as pacientes, enfim, eu reconquistei um outro parceiro. Enfim, eu estou de novo com alguém. Enfim, meu parceiro que me traiu e foi embora, agora voltou e eu estou com ele. Tá? Então, é uma situação geralmente de pós-estresse, nessa sensação de separação ou contato indesejado. Cada caso é um caso, daí cada caso tem que ser analisado, porque existe... Aqui eu não consigo falar todos os exemplos possíveis do mundo, mas são pinceladas, né? Olha, então vamos lá. Enxaqueca tensional, dias antes da menstruação. Me derruba para 3 dias. Por 3 dias, quero ficar isolada. Acho que é isso. Uhum. Então, uma enxaqueca tensional, a gente pensa no que? Para que serve a tensão muscular na cabeça? A tensão muscular, ela geralmente vai ter uma função quando eu tenho uma preocupação, né? Quando eu estou tenso, eu fico tensiono a musculatura. Quando eu quero... Para que serve a cabeça? Para pensar, para achar uma solução. Então, a cabeça vai servir para eu pensar. Não tem aquele momento que eu estou pensando sobre muitas coisas, eu estou estressado com algumas coisas, eu tenho que achar uma solução, eu fico tenso e dá dor de cabeça tensional. Então, a dor de cabeça tensional geralmente está no contexto de ficar pensando para achar uma saída, uma solução sobre uma situação. Essa semana mesmo, no meu canal do Instagram, eu publiquei um vídeo sobre exemplos de tensões musculares, quais poderiam ser as origens, né? Para quem quiser, Ivan, underline, Bonaldo ali, só dá uma olhada lá. Não é o da dor de cabeça? Eu já assisti. Oi? Eu já assisti o dor de cabeça. Mas no contexto de gravidez, no contexto de menstruação, o que a gente pode pensar? Se é sempre antes da menstruação. Então, tem uma situação de fase de estresse. Tensional é fase de estresse. Por que uma pessoa poderia ficar tensa antes de menstruar? Eu acho que ela pode ficar tensa. Eu vou te falar por mim, por conta dos sintomas que vem todo mês. Então, eu já estou lá tensa, já estou antecipando. Pode ser? Pode ser que seja isso. Pode ser. Nenhuma mulher deveria ter sintoma algum a não ser menstruar no período menstrual. Toda paciente que eu atendo com sintomas menstruais, elas não deixam de ter sintomas menstrual. Cólica não precisa ter. TPM não precisa ter. Irritabilidade ou situações de dor nas costas, ninguém precisa ter dor no período menstrual. Quando tem dor é por causa de uma disfunção. Só que o que acontece? Como é muito frequente ter, eles colocam como normal. Mas a palavra está errada. É frequente, não normal. Então, muitas mulheres têm, mas não precisariam ter. Então, ali nessa tensão, pode ser essa questão, por isso que eu falo, com relação a possibilidades, né, de situações, mas eu vou dar uma pincelada de outra possibilidade, que é, eu ainda não menstruei. Gravidez. Então, talvez
pode ter um princípio de que, em algum momento, às vezes com 19 anos, com 20 anos, com 21 anos, eu posso ter tido medo de que a menstruação não chegou. Nossa, muito fabuloso isso, Ivan. Amei! Né? E aí eu fico com medo de, antecipado. Mas não agora, talvez agora, cada menstruação que aconteça, talvez eu não tenha preocupação. Mas o cérebro linka ao que já aconteceu. E talvez essa mulher não necessariamente seja ela. Tá? Ou ela que engravidou antes do casamento, alguma coisa que não foi esperado. Ou não era um bom momento. Ou vem algo do transgeracional. Às vezes a mãe engravidou antes do casamento. A avó engravidou. Até mesmo da própria paciente. Sim. Então, possibilidades. Eu não estou falando que toda dor de cabeça é por causa disso. Não. Possibilidades, né, sobre o processo. Mas é muito frequente encontrar mulheres, por exemplo, que têm dificuldade de engravidar, encontrar dor de cabeça. Porque remete a um padrão inconsciente de que gravidez é perigo. E daí a dor de cabeça tensional antes vem com uma antecipação. A dor de cabeça depois latejante não estou grávida. Menstruei. Então poderia ser uma relação. Tá? Então por isso que é preciso ser específico nesse padrão para entender a relação. Por que uma dor de cabeça desse jeito ou daquele outro jeito? Eu acho que temos 4 minutos ainda. Vamos lá. Peraí, calma que a gente chega lá. Hiperatividade. Hiperatividade, ele tem 2 padrões. Tá, tem 2 padrões que a gente pode compreender como hiperatividade. Por isso que, às vezes, quando eu atendo um paciente, eu fico perguntando muito para saber o que ele entende como hiperatividade. Tá? Então, hiperatividade pode ser inquietação, então eu não paro quieto. Então, é um conflito motor, de me sentir preso. Então, por exemplo, uma criança... às vezes eu atendo crianças que durante a gravidez a mãe teve medo de perder. E daí ela teve a situação, tu tem que ficar deitada por um tempo. Então a mãe agitada, ela tem que parar, ela se sente presa. Então ela quer sair, mas ela tem que ficar ali. Então essa sensação de se sentir preso pode ativar essa criança a ficar hiperativa. Ou uma criança que passa por uma cirurgia onde é que ela tem que ficar, ela é segurada para dar anestesia e ela se sente presa, que ela não pode se mexer. Os bebês de UTI. Vários casos que eu atendo de crianças que passaram pela UTI, elas vêm com um quadro de hiperatividade. Tinha que segurar para colocar acesso para tudo isso. Bem comum. É uma possibilidade. Tá? Então, ou no transgeracional viram algum padrão de um antepassado se sentir preso. A bisavó foi laçada e ela teve que casar com aquele homem que ela não queria. Ela ficou presa. Então, gera um padrão no inconsciente de se sentir presa. O contexto de hiperatividade... É vida. Nunca passei perto disso. E temos também o contexto do que se chama de euforia, né? Que tem bipolaridade, né? Depressão, euforia. No contexto eufórico, ele entra mais num contexto de hiperativação, mania, de agitação, né? De eu ficar hiperativo no contexto de dar conta das coisas. Então eu tenho que ser hiperprodutivo, eu tenho que dar conta das coisas. E aí a gente entra numa que nós chamamos de constelação esquizofrênica cerebral, que é quando há mais de um estresse ativo ao mesmo tempo e que eu tenho que dar conta. Todos nós. 2 minutos. 2 minutos. Sim. Foi muito bom, porque, nossa, eu nem vi o tempo passar. Ivan, não vai dar para responder tudo. Você vem de novo? Podemos, sim. E quinta-feira que vem estamos de novo, não estamos? Vamos, fechou? Quinta-feira que vem, gente, tem muita pergunta, meu Deus, mas eu tô amando porque eu tô fazendo a minha aula. Eu disse Ivan que eu quero fazer o curso dele, Origens, que eu vou deixar ele falar, não vou falar não. Fala, Ivan, do curso. Então, o curso Origens tem por base buscar o entendimento da origem emocional dos sintomas, quais são esses processos que eu falei, através dessas funções, qual é a função de cada tecido, qual é a função de cada órgão, músculo do corpo, né? Então ele é direcionado para profissionais da área da saúde ou terapeutas que querem aprofundar esse conhecimento da origem emocional desses sintomas, entendendo cada passo a passo desse entendimento, quais são os sintomas de fase de estresse, sintomas de pós-estresse, qual é o sentido daquele órgão específico estar fragilizado naquele momento, e para daí entender como modificar essa percepção do paciente
para que ele saia desse sintoma, seja o sintoma que seja, para que ele possa ter uma melhora nesse quadro. Então, se você quer saber um pouco mais, eu estou fazendo o passo a passo do entendimento desse terapeuta da origem, para ele entender esses sintomas. Então, vai no meu Instagram. Todo dia eu estou fazendo lives diárias para que vocês possam compreender um pouco mais esse entendimento. Então, vem comigo que eu te explico um pouco mais. Vem ali no meu Instagram, Ivan_Bonaldo, que a gente conversa mais. Obrigado pelo convite. Amei. Estou tendo aula aqui, já decidi, vou fazer um curso. A gente conversa sobre isso. E quinta-feira que vem a gente volta, que vai encerrar agora. Tá bom? Então, beleza. Beijo, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.